Rapaziada, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, estamos falando de depósitos à vista. Depósito à vista em conta corrente, já falei dela, né, inclusive a movimentação por cheque e as características do cheque, as mais importantes. Vamos falar agora de caderneta de poupança. Caderneta de poupança, beleza? Queridos, caderneta de poupança também é uma modalidade de depósito à vista. Professor, por que é depósito à vista? Muito simples. Eu posso fazer o saque, eu posso fazer o resgate a hora que eu quiser. Só que tem um problema. Se a poupança não fizer aniversário, não der o ciclo dos 30 dias, significa dizer que eu não tenho rentabilidade. Mas mesmo assim, depósito em caderneta de poupança é considerado depósito à vista. Quem é que capta recursos via depósito à vista? Banco comercial e banco múltiplo com carteira comercial. Lembrando que quando a gente fala de conta corrente, captação custo zero. Eu posso deixar o meu dinheiro parado lá um ano, que eu não recebo nenhuma remuneração por isso. Então, o banco que faz a captação do recurso, ele capta a custo zero e é claro que o dinheiro não fica parado, porque o banco vai fazer a movimentação desse dinheiro. Tudo bem? Por outro lado, se a poupança fizer aniversário, der os 30 dias o dinheiro lá paradinho, a captação não é custo zero, porque o banco vai remunerar a pessoa que fez o depósito em poupança. E a gente vai aprender que é a TR, taxa referencial, mais 0,5% ao mês. A gente vai perceber isso, o dinheiro que fica parado lá. Beleza? Se por acaso eu depositei na poupança e não fez aniversário, ou seja, não inteirou os 30 dias, eu não recebo nada por isso. O banco movimentou meu dinheiro, porque o banco não deixa o dinheiro parado, ele movimenta diariamente, ele tem spread na intermediação, float na aplicação diária, tá certo? Então o banco ganhou. E se a poupança não fez aniversário, para o banco que fez a captação do recurso, significou uma captação custo zero. Custo zero para o banco, beleza? Então vamos lá, caderneta de poupança, aplicação mais simples e tradicional, sendo uma das poucas, se não a única, que se pode aplicar pequenas somas e ter liquidez. Apesar da perda de rentabilidade para saques fora da data de aniversário da aplicação. Ou seja, se eu fizer qualquer saque fora da data de aniversário, eu não tenho rentabilidade. Para ter ganho, tem que ter, né, o dinheiro lá parado os 30 dias. A caderneta de poupança é um produto exclusivo da Sociedade de Crédito Imobiliário, né, das carteiras imobiliárias dos bancos múltiplos, das associações de poupança e empréstimo e das caixas econômicas. O que significa dizer? Fecha aqui. Essa galera, né, que usa esse produto principalmente para fazer financiamento habitacional. Eu não estou falando que só tem caderneta de poupança em caixa econômica. Tem caderneta de poupança em banco múltiplo e banco comercial. Tudo bem? Não tem caderneta de poupança em banco de investimento, porque banco de investimento capta recursos via CDB e RDB, que é depósito a prazo. Mas principalmente caixa econômica. Associação de poupança e empréstimo, né? Carteira imobiliária, inclusive desse de banco múltiplo, tudo bem? Que tem a carteira de financiamento imobiliário. A caderneta de poupança é utilizada como forma de captação de recursos para fazer financiamento habitacional. Remuneração dela, volta lá, TR, que é uma taxa referencial que é determinada pelo governo, mais 0,5%. Atualmente, sua proteção enquadra-se no Fundo Garantidor de Crédito FGC. Agora há pouco, fecha aqui, eu falei rapidamente de FGC, vai ter um determinado momento do curso que eu vou falar do FGC. O FGC, na realidade, é uma entidade sem fins lucrativos e parte de todos os recursos que a gente deposita, né, nas contas que a gente aplica vai para o FGC. E o FGC, ele vai garantir se uma empresa tiver dificuldade de liquidez até um determinado valor. Então, daqui a pouco eu falo do FGC. Então, o FGC ele cobre tanto conta corrente, como cobre caderneta de poupança, se e somente se determinada instituição financeira tiver algum problema de liquidez, algum problema de capacidade de pagamento, algum problema financeiro. Tudo bem? Para os depósitos realizados nos dias 29, 30 e 31, o período base é contado a partir do primeiro dia do mês subsequente. E uma coisa importante,
A TR será a TR do mês de aniversário. Fecha aqui em mim. Queridos, olha só, depositei 15 de fevereiro. 15 de março faz aniversário. A TR não é a de fevereiro, é a de março. Tudo bem? Depositei dia 29, 30 ou 31. Tudo bem? Por exemplo, ano bissexto. Fevereiro tem 29 dias. Então, ano bissexto, fevereiro tem 29. Fevereiro 29. Até o final de março, passa a contar a rentabilidade em 1º de abril. Então, cuidado. Se o dia do vencimento for da poupança, o aniversário dela, dia do primeiro depósito, aniversário, 29, 30 ou 31, o período dos 30 dias é contado a partir de 1º do mês subsequente. Guarda essa informação, tudo bem? Interessante, volta lá, ela é isenta de imposto de renda, isenta de IOF e isenta de tarifas. Fecha aqui em mim. Ou seja, a caderneta de poupança é a forma mais popular de aplicação de dinheiro e é usada principalmente por aquelas instituições que eu citei para fazer a captação de recursos para realizar financiamento habitacional. Beleza? Show de bola? Lembrando mais uma vez, conta corrente, caderneta de poupança são considerados depósito à vista. Dinheiro em conta corrente a gente vai classificar como captação custo zero, porque o banco não remunera nada para alguém que deixa o dinheiro lá parado. Beleza? Volta lá. CDB e RDB, forma de captação de depósito a prazo. O CDB e o RDB são os mais antigos e utilizados títulos de captação de recursos pelos bancos comerciais, pelos bancos de investimento, pelos bancos de desenvolvimento e bancos múltiplos que têm uma carteira. Qual carteira? Carteira de investimento. Sendo oficialmente conhecidos como depósitos a prazo. Fecha aqui em mim. Professor, por que é depósito a prazo? O certificado de depósito bancário e o recibo de depósito bancário. Por uma razão muito simples. São depósitos a prazo, pois, né, quando a gente tem esses dois tipos de depósito, existe uma carência, existe um momento, existe uma data mínima de resgate. Significa dizer que dependendo do contrato feito de CDB e RDB lá no banco, quando a gente faz o depósito a prazo, dependendo da carteira e das características da carteira, eu não posso fazer o resgate a qualquer momento. Só posso fazer o resgate naquela data pré-estabelecida, naquela data pré-determinada. Tudo bem? Olha só, volta lá. O CDB e o RDB indicam a obrigação de o banco pagar ao aplicador, ao final do prazo contratado, a remuneração prevista, que será sempre superior ao valor aplicado. Eu vou ter um ganho. Fecha aqui em mim. Existem determinadas situações, momentos econômicos, que o CDB e o RDB são excelentes aplicações de capital. Tudo bem? Então, detalhe importante, CDB e RDB são depósitos a prazo. Quem usa exclusivamente essa forma de captar recursos? Banco de investimento. Banco comercial, banco múltiplo de carteira comercial também utiliza essas formas de captação, mas banco de investimento é a única forma de captação, porque banco de investimento não tem movimentação de conta corrente. Só quem tem movimentação de conta corrente que usa depósito à vista, dinheiro em conta corrente e dinheiro de caderneta de poupança. Beleza? Olha só o nome dos dois. Certificado de depósito bancário, recibo de depósito bancário. CDB é uma promessa de pagamento à ordem. A importância depositada acrescida do valor da remuneração e rentabilidade convencionada. Significa dizer que você já pode pré-determinar o valor que vai ser acrescido. CDB pré-fixado. O recibo de depósito bancário é uma promessa de pagamento à ordem da importância do depósito, acrescido do valor e dos juros convencionados. Professor, até agora, fecha aqui, os dois são praticamente a mesma coisa, não é? Teoricamente falando, sim. Mas os dois apresentam diferenças? Sim. Os dois são formas de captação de depósito a prazo, mas os dois não são a mesma coisa. A mesma coisa é um caminhão cheio de japonês. CDB e RDB, olha lá, elementos indispensáveis, local e data de emissão, nome do banco emitente e assinaturas, o banco que emitiu aquele documento em favor do cliente, denominação, certificado de depósito bancário ou recibo de depósito bancário, indicação da importância depositada,
o valor que foi depositado a prazo e a data da sua exigibilidade, ou seja, a data de resgate. Nome e qualificação do depositante, que é a identificação dele, taxa de juros convencionada à época do seu pagamento. Ou seja, se é uma taxa de juros convencionada, neste caso, a gente está falando de um CDB, um RDB pré-fixado, onde você já conhece a taxa. Lugar do pagamento do depósito dos juros, né? Cláusula de correção, se for o caso. Muito importante, acompanha aí, ó. Por determinação do Conselho Monetário Nacional, em 30/6/99, as operações tanto de CDB como de RDB, né, poderão agora ser feitas por qualquer prazo. No caso do CDB, a correção das aplicações poderá ser feita por taxa que não seja pré-fixada. Professor, se CDB pode ser feita por taxa que não é pré-fixada, pode ser por uma taxa pós-fixada? Pode. Então, em regra, fecha aqui, CDB pode ser pré, CDB pode ser pós-fixado. CDB pré, CDB pós-fixado. Volta lá para você ver, olha só que interessante. Tipos de CDB. Você tem o pré-fixado, você tem o pós-fixado. Né? Pré-fixado, juro de mercado, mais uma variação provável do índice oficial estipulado pelo governo. Prazo mínimo de 30 dias ou mais e rendimentos pagos no resgate. Prazo mínimo para o CDB pré-fixado, 30 dias. O ganho real, descontado a inflação, será conhecido apenas no dia do resgate. Fecha aqui em mim. CDB pré-fixado, fixei lá em 3%. Se neste período mínimo de 30 dias a inflação for de 2%, o ganho real foi 1. Então a gente calcula o ganho real trabalhando com o valor da rentabilidade, né, menos a inflação do período. Assim que a gente calcula o ganho real. Então, CDB pré-fixado, mínimo 30 dias. Significa dizer que, em regra, não posso resgatar antes. É por isso que se chama depósito a prazo. Tem data de resgate. Já com rendimento pós-fixado, juros de mercado, mais variação do índice oficial estipulado pelo governo. Prazo mínimo 90 dias ou mais. E o rendimento vai ser pago no resgate. Um rendimento pós-fixado. Ou seja, um índice que é combinado antes, mas depende de alguma variação. Já o RDB, você tem livre escolha de prazo de aplicação e você pode ter ele pré-fixado, flutuante ou pós-fixado. Tudo bem? Então veja, o RDB, você tem uma escolha maior de prazo. CDB, pré-fixado mínimo 30, pós-fixado mínimo 90. No RDB você tem vamos dizer assim, você tem uma escolha de prazo mais livre. Posso fazer um RDB para 2 dias? Sem problema nenhum. Posso fazer para 1 dia? Posso. Professor, fora essa diferença, qual é a outra diferença entre os dois? Acompanhe comigo na tela. O RDB é intransferível e sempre nominativo. Fecha aqui em mim. RDB, intransferível. Eu não posso endossar para terceiros. Se ele está em meu nome, eu não posso ir na instituição que emitiu porque recebeu aquele dinheiro e passar para terceiros. Só eu posso receber o RDB, recibo de depósito bancário. Tudo bem. Tenho mais liberdade com relação a prazo mínimo, diferente do CDB e RDB que tem aquele prazo estipulado. Eu tenho mais liberdade nesse contexto, mas com relação a transferir título e passando o título por aí, eu não tenho essa liberdade. Eu vou ter essa liberdade no CDB, Certificado de Depósito Bancário. Volta lá, ele é transferível para terceiros através de endosso, a qualquer momento, mediante o preenchimento do termo de cessão de direito sobre títulos emitidos de forma escritural, sem alterações no prazo de vencimento e na taxa contratada. Continua valendo aquela data de vencimento, continua valendo aquela data. Mesmo assim, o CDB será sempre também nominativo. Nominativo. Tudo bem? Volta aqui. Quando a gente fala que ele é endossável, eu tenho que ir com uma pessoa numa agência bancária, eu vou ter que me identificar, lá eu vou assinar esse termo de cessão de título emitido de forma escritural, eu vou endossar isso, assinar
transferindo o título para um terceiro. No caso do CDB, a taxa continua sendo a mesma e a data de resgate também é a mesma, só que uma outra pessoa que vai receber. É interessante ter CDB assim, por quê? Porque é um documento que tem circularidade. Então, eu posso comprar um carro e dar um CDB como forma de pagamento, eu posso comprar uma ação, trocar por um CDB, e se a gente for trocar recebíveis, um pouquinho mais na frente, a gente vai chamar isso de operação de swap. Swap significa troca. Swap significa troca. Beleza? Agora sim, vamos falar do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Tranquilo? Fecha no slide aí. Qual o objetivo dele? Prestar garantia aos titulares de créditos com as instituições associadas nas hipóteses de decretação de intervenção, liquidação extrajudicial, falência da instituição associada. Professor, fecha aqui em mim. Faliu a empresa? Está em liquidação? Está com problema de caixa e intervenção? O FGC é um fundo que vai garantir até o determinado saldo da conta, até um determinado limite pré-estabelecido, respeitado o saldo da conta. Abre aspas. É como se fosse, não é, como se fosse um seguro que a gente faz, mesmo sem saber, que me dá garantia contra possíveis possibilidades de uma instituição financeira ter problema de caixa. Tudo bem? Ele é reconhecido, fecha lá, no Banco Central, né? Ou seja, o reconhecimento pelo Banco Central do Estado de solvência de instituição associada. Se uma empresa é insolvente, fecha aqui em mim, significa dizer que ela está sem capacidade de pagamento. Se ela é insolvente, significa dizer que ela não está conseguindo cobrir com as suas obrigações. Nesse caso, é acionado o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, nesse caso, dentro dessa possibilidade. Tudo bem? O FGC, fecha lá, o valor de garantia máxima proporcionado é de 250 mil contra a mesma instituição associada ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro. Tudo bem? Fecha aqui em mim. Professor, o Banco do Brasil, não, o Banco do Brasil não vai acontecer isso. O banco privado X teve um problema financeiro lá de liquidez. Eu tenho 10 mil reais na minha conta, eu recebo 250? Não, você recebe o saldo da sua conta até o valor de 250 mil. Professor, eu tenho 300 mil na conta, eu recebo os 300 mil? Não, você recebe até 250, que é o valor atual. Cuidado, hein? Esse valor está atualizado, hein? Até 2 anos atrás era outro valor. Cuidado, tudo bem? Olha só. Ou contra uma instituição, fecha lá, ou um conglomerado financeiro, que é empresa, instituição financeira do mesmo grupo, conglomerado financeiro. Professor, o que ele vai cobrir? Depósito à vista ou sacável mediante aviso prévio. Depósito à vista, depósito em conta corrente de depósito para o investimento. Eu fiz um depósito na minha concorrente e esse depósito foi para investimento. Então, conta corrente ou depósito em conta corrente para fazer a aplicação de capital. Depósito de poupança também é coberto pelo FGC. Depósito a prazo, com ou sem emissão do certificado, com ou sem emissão do CDB ou RDB. Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques, destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de salários, ou seja, conta salário, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. As famosas contas salário. Letra de câmbio, que é um título de crédito, que daqui a pouco eu vou falar dela, é cambiária legítima. Letras imobiliárias, ou seja, uma letra, um título privado que se coloca no mercado para captar recursos para o mercado imobiliário. Letras hipotecárias, que é uma letra, um papel que se coloca no mercado para captar recursos para o sistema hipotecário, que é um sistema também de financiamento de imóveis. E letras de crédito imobiliário. Fecha aqui em mim. Todas essas operações são, de fato, cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Professor, como é que esse fundo capta recurso para poder pagar até 250 mil? Olha lá, presta atenção, volta lá. A contribuição mensal ordinária
das instituições associadas ao FGC corresponde a 0,0125%, ou seja, 125 décimos de milésimos por cento do montante dos saldos das contas correspondentes às obrigações objeto de garantia. Todas aquelas contas, CDB, RDB, conta corrente, conta poupança, letra de câmbio ou qualquer valor que está custodiado com um banco, 0,0125% dessa contribuição mensal obrigatoriamente tem que ir para o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Tudo bem? Aí, toda vez que fala de FGC, fecha aqui em mim, as pessoas começam a fazer algumas perguntas. E é comum, para efeito de prova, perguntas com relação a cônjuge. Pessoal em prova de banco, CESP, adora perguntar isso. Aí eu coloquei algumas curiosidades aí, ó. Fecha lá. Quando os titulares do crédito são cônjuges, qual o valor que cada um tem direito? Os cônjuges são considerados pessoas distintas, seja qual for o regime de casamento, ou seja, cada um receberá o valor máximo de 250 mil. Fecha aqui. Cônjuges que tem conta corrente no mesmo banco. Se eu sou casado com alguém que tem conta no BRB, significa dizer que cada um tem o direito de receber o saldo da conta até o valor máximo de 250 mil. Não estou falando ainda de conta conjunta. Não estou falando disso. Não estou falando ainda de conta conjunta. Beleza? Olha só, volta lá. Nas contas conjuntas, ou seja, marido e mulher têm uma conta só, é uma movimentação só. O valor é limitado a 250 mil, ou ao saldo da conta, quando inferior esse limite, dividido pelo número de titulares, sendo o crédito do valor garantido feito de forma individual. Então veja, fecha aqui, marido e mulher, não importa, dois sócios, pai e filho, não importa. Tem conta conjunta, mesmo sendo marido e mulher. Qual o valor máximo garantido para aquela conta? 250 mil. Lógico, o valor máximo, respeitado o saldo da conta. Então, no caso de uma conta conjunta, não é cada um que recebe até 250 mil. É o teto máximo pago pelo FGC, que é custeado por 0,0125% das contribuições ordinárias das instituições associadas que têm saldo daquelas que são garantidas pelo FGC. Conta corrente para investimento, conta poupança, CDB, RDB e assim sucessivamente. Ficou claro isso? Você está me entendendo, meu filho? Presta atenção, hein? Olha só, volta lá. Por que o dinheiro aplicado, né, em fundo de investimento não tem garantia do FGC? Por que fundo de investimento? Por que clube de investimento não tem garantia do FGC? Excelente pergunta e excelente pergunta também para a prova. Olha só, o patrimônio dos bancos não se confunde com o patrimônio dos fundos de investimento que eles administram. Por isso, quando um banco enfrenta problemas, os aplicadores dos fundos podem fazer assembleias e mudar a administração do fundo para outra instituição. Assim, para fundo ou clube de investimento, é desnecessária a cobertura dos recursos dos fundos do FGC, pois esses recursos não costumam ser atingidos por eventuais dificuldades das instituições. Fecha aqui. Um banco, se tiver problema de liquidez, por exemplo, um banco de investimento, que é muito comum de administrar esses clubes de investimento, se ele tem problema de liquidez, é um problema pessoal dele, não é do fundo, porque o fundo não é dele, o fundo ele administra. FGC cobre problema em fundo de investimento? Não. Se o banco que administra o fundo de investimento tiver problema de liquidez, tiver problema de insolvência, não conseguir pagar suas obrigações, o dinheiro, o fundo, as pessoas que estão ali acompanhando o que acontece no fundo, passam essa carta nesse clube de investimento para outra instituição. Por isso, fundo garantidor de crédito não garante, não cobre, né, o valor relativo a fundo ou clube de investimento. Não
cobre, não cobre. Guarde essa informação. Informação importante, informação pertinente. Se o banco tiver problema de liquidez, não é o fundo que tem problema de liquidez. Significa dizer que você passa a gestão para uma outra instituição, para uma outra empresa, para um outro banco, para uma outra instituição financeira. Beleza? Cuidado com os valores. Até 2 anos atrás era outro valor. Cuidado. Beleza? Olha só, letra de câmbio. Letra de câmbio, queridos, fecha aqui em mim, é o que a gente vai chamar de cambiária legítima. A letra de câmbio é um documento de circulação no mercado. A letra de câmbio é um documento que, na realidade, é uma garantia de crédito. É um documento que vai passando de uma pessoa para outra, via endosso, tudo bem? Vai, fecha lá. Letra de câmbio, título emitido, né, visando a captação de recursos. Ou seja, é uma ordem de pagamento com rendimento e data de vencimento pré-determinados. Você tem 3 pessoas envolvidas. O sacador, que é o emitente da ordem, o sacado, quem pagará a letra, e o tomador, beneficiário que resgatará a letra na data do vencimento. Então, o emitente sacador emite essa ordem para que o sacado possa pagar, e um terceiro será o beneficiário, aquele que vai receber a letra de câmbio. Muito importante. Agora há pouco eu falei do Fundo Garantidor de Crédito. Lembra? Tá vendo que tem letra de câmbio aí, ó? Olha aqui, ó, o mouse aqui, ó. Tá vendo letra de câmbio? Letra de câmbio tem garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Professor, eu nunca vi uma letra de câmbio. Eu vou te mostrar uma. Por que você nunca viu uma letra de câmbio? Porque, fecha aqui, não é um documento de circulação entre pessoas físicas. Não que eu não possa circular, não é isso. Mas letra de câmbio é um documento que gira entre as instituições financeiras. Um captando dinheiro e passando esse título para outro. Por isso que eu, pessoa física, dificilmente vejo um título desse. Quem é que usa muito esse recurso para captar recurso? Olha lá, fecha lá. A galera de sociedade de crédito, financiamento e investimento. O pessoal das financeiras utiliza muito esse documento, esse papel, essa cambiária legítima para fazer a captação dos seus recursos. Captação dos recursos para quê? Para reinvestir. Captação dos recursos para quê? Para reemprestar. Tudo bem? Olha a letra de câmbio aí, ó. Vamos pensar um pouquinho? Vamos. Vamos colocar um ponteirinho para a gente ver aqui algumas coisas importantes. Tem um vencimento? Tem. Tem um valor? Tem. Isso é ilustríssimo. No vencimento pagará a vossa senhoria por essa letra de câmbio valor por extenso. Vou colocar aqui, só para efeito didático. R$200. Está feio porque eu estou escrevendo com o mouse. Vai pagar a quem? Augusto Teixeira de Freitas. Tudo bem? Ou a sua ordem. Ele pode dar ordem para pagar para um terceiro. Na Praça de Brasília, Distrito Federal. Professor, esse aí, ó, Augusto Teixeira de Freitas, quem é ele? Tomador ou beneficiário? Então, esse Augusto aqui, ó, Augusto, tomador ou beneficiário da letra de câmbio. Tomador ou beneficiário, aquele que vai receber. Não parece não, mas esse aqui é um T. Local e data, assinatura. Quem é que faz a assinatura? O sacador. O sacador também é o emitente da ordem. Então, esse aqui é o sacador. Esse aqui é o emitente da ordem. Tudo bem? O sacador ou emitente da ordem. Sacador. Tudo bem? Ficou feio. É de emitente da ordem. Sacador e emitente. Tudo bem? Vamos apagar aqui rapidinho, só para ficar bonitinho. Sacador, só para você ver, é bom que a gente ficar repetindo, que você aprende, ó. Sacador ou emitente da ordem. O sacado é a pessoa que vai assinar aqui concordando. Significa dizer que ele vai dar o aceite. Letra de câmbio é um documento que só tem validade através de um aceite. O aceite é uma assinatura do sacado concordando que vai pagar. Tudo bem? CPF é o documento dele. Então veja bem, fecha aqui em mim. Letra de câmbio é um documento de circulação no mercado. É mais ou menos assim. Eu estou devendo a alguém e tenho algo a receber. Entendeu?
Eu estou devendo alguém, estou fazendo uma triangulação. Eu sou o sacador, eu sou o emitente da letra. Fulano de tal vai pagar para Beltrano. Então eu vou lá, assino como sacador. Eu sou o sacador. Aí o cara que está me devendo, ele assina como sacado. Ele dá o aceite. Significa dizer que ele aceita as condições. Se ele aceita as condições, significa dizer que naquela data ele vai fazer o pagamento. Só que ele não vai pagar para mim. Ele vai pagar em favor de um terceiro. Quem é o terceiro? Tomador ou beneficiário. Tomador ou beneficiário. Consegue entender a triangulação? Beleza? Tranquilo? Show até aí? Tranquilo? Show de bola.